Seriam os orcs de Tolkien vítimas da sociedade que eles vivem ou até mesmo passíveis de serem bons? Pois é, meu querido, na série Anéis de Poder a gente tem costumado ver bastante isso da humanização do orc. E segundo o teaser trailer da terceira temporada, talvez tenhamos um orc do bem que vai se rebelar contra o Sauron. E bom, meu nome é Fael, você tá no Mansão Nerd e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Só antes, já que eu falei do trailer, no vídeo em que eu fiz a minha análise, eu citei que eu tinha um certo receio da série colocar um triângulo amoroso entre o Celeborn, a Galadriel e o Sauron. E aparentemente teve gente que não gostou desse meu comentário a ponto de até mesmo abandonar o vídeo por eu ter cogitado essa ideia. E bom, aparentemente não é nada certeza ainda, mas talvez eu tenha razão, eu tô colocando aí na tela onde os showrunners da série Anéis de Poder confirmaram que a relação entre esses três ganhará um novo desdobramento na terceira temporada. E como vocês sabem, eu sempre falo aqui no canal que eu sou alguém que eu tento ter o máximo de esperança possível, porém essa série continua me provando que eu tô errado nisso. Mas vamos lá, vamos torcer para isso não acontecer e vamos pro vídeo. Pois é, a Amazon já mostrou pra gente orcs segurando o bebê no colo, tendo a sua família e o pai da família até mesmo preocupado com a esposa e filho. Algo totalmente inédito em tudo relacionado ao Tolkien. E segundo os roteiristas, eles afirmaram que isso veio direto do Tolkien, que ele tinha dúvidas sobre as almas dos orcs. E que talvez eles sempre foram vítimas trágicas daquele lugar. E bom, essa cena da família orc não foi a única. Provavelmente foi a que mais gerou repercussão, acabou furando um pouco a bolha, mas também tivemos cenas de orcs recebendo uma morte misericordiosa. Do Adar na primeira temporada, e ele fala com a Galadriel em um interrogatório, se eu não me engano, ele diz que cada um deles possui um nome, e cada um foi criado do fogo secreto, e que são dignos de lar. Ele chega a rejeitar o termo orc como um insulto élfico e fala que as conquistas das terras ao sul é como se fosse uma busca por um lar onde os filhos deles possam viver livres. E no cerco de Eregion, um orc confronta o Adar e fala pra ele que ele diz que eles eram como filhos, mas trata eles como bucha de canhão. Acontece que os showrunners que estão produzindo a série afirmaram que eles queriam orcs com arcos dramáticos. E a produtora Lindsay disse o seguinte: era muito importante que eles fossem tratados como a sua própria cultura. E segundo ela, o argumento base para isso vinha direto da carta e dos ensaios do Tolkien. Mas agora vamos ver o que o Tolkien realmente diz sobre o assunto. E bom, no Silmarillion, no capítulo 3, o Tolkien diz o seguinte, abre aspas: todos aqueles dos Quendi que caíram nas mãos de Melkor lá foram postos na prisão, e por lentas artes de crueldade foram corrompidos e escravizados. E assim Melkor fez surgir a raça hedionda dos orcs, em inveja e zombaria dos elfos. Fecha aspas. Bom, aqui a gente já pode ver os termos que o Tolkien usa para falar como raça hedionda e inveja e zombaria. E mais pra frente, o Tolkien diz o seguinte: no fundo de seus corações sombrios, os orcs abominavam o mestre a quem serviam por medo, criador somente de sua miséria. Pode ser que este tenha sido o feito mais vil de Melkor e o mais odioso aos olhos de Ilúvatar. Aqui a gente pode ver que os orcs odeiam Melkor, mas o texto trata isso como uma prova do horror da corrupção que ele fez com eles, e não como um convite para que nós, leitores, tenhamos pena deles nem nada do tipo. E ainda diz que esse talvez tenha sido o feito mais vil do Melkor e odioso aos olhos de Ilúvatar. O que eu, Rafael, como um católico assim como Tolkien, imagino que o Tolkien tenha colocado esse trecho para mostrar como, para Deus, não tem nada que doa mais do que ver seus filhos sendo corrompidos a criaturas capazes de fazer todo tipo de crueldade. E isso no nosso mundo já é algo, porém no mundo de Tolkien, isso é algo ainda mais abominável, e eu vou falar disso mais pra frente. Outro detalhe é que, se eu não me engano, lá no capítulo 10, o Tolkien ainda diz: seu senhor sombrio os encheu com luxúria de ruína e morte. E agora, indo para a carta de número 153, que na minha opinião é a que o Tolkien fala mais sobre esse assunto, a mais importante, na minha opinião pelo menos, onde o Tolkien está escrevendo essa carta para responder, se não me engano, um editor
de uma livraria católica chamado Peter Hastings, perdoe-me a pronúncia, ele escreve o seguinte, abre aspas, os orcs são fundamentalmente uma raça de criaturas encarnadas racionais, apesar de horrivelmente deturpadas, se bem que não mais do que muitos homens que podemos encontrar hoje em dia, fecha aspas. Aqui ele fala pra gente, mostra que são criaturas racionais, deturpadas, e até compara com o nível de deturpação dos piores seres humanos, falando que os orcs vão um pouco mais além ainda, e é importante a gente lembrar que o Tolkien é alguém que lutou na guerra. Tudo que você imagina como o pior ser humano, eu imagino que ele tenha visto uma crueldade ainda acima disso. E ainda assim, ele diz que os orcs vão um pouco além em questão de maldade do que esses homens. Nessa mesma carta, ele cita o Frodo, quando o Frodo diz que a sombra que os gerou só pode zombar, e não acha que tenha dado vida aos orcs, apenas arruinou e perverteu. E para finalizar essa carta, ele chega na frase que as pessoas mais usam para justificar essa humanização dos orcs. Quando Tolkien diz que os orcs não são irremediavelmente más, que isso seria ir longe demais, pois ao aceitar e tolerar sua criação, até mesmo os orcs tornariam parte do mundo. Mundo esse que é de um Deus fundamentalmente bom. Então Deus sendo bom, ele não criaria algo originalmente ruim. E assim, esse trecho parece uma porta para essa humanização dos orcs, mas na minha visão ela está discutindo uma questão teológica. Até porque vale a pena a gente lembrar que ela estava sendo discutida com alguém do meio católico. E dentro do meio católico, existir uma raça inteira irremediável seria muito perto de uma heresia, se não uma heresia. Mas isso está longe de falar que os orcs são bons, que eles podem ter família ou algo similar a isso. Inclusive, sobre essa questão da família, vale a pena pegar o trecho que eu falei ali em cima, onde diz que eles foram enchidos com luxúria de ruína e morte, e sabendo que eles estão corrompidos a esse nível, eu te pergunto, você acha que essa questão da procriação deles, que ocorre como a do ser humano, seria algo amoroso, pensando que os orcs são como os piores seres humanos e indo um pouco além disso? Bom, eu não posso adentrar muito nesse assunto aqui no YouTube, não quero ser punido nem nada do tipo, mas pensando no Sauron ou no Morgoth criando um exército gigante de orcs, ele precisaria cada vez de mais orcs. Como você acha que ele iria trabalhar essa questão da procriação deles? Eu não imagino sendo de uma forma nada amorosa, mas enfim, continuando aqui, na carta de número 78 que o Tolkien escreveu para o filho dele, o Christopher, ele diz o seguinte, abre aspas, não há Uruks genuínos, isto é, pessoas tornadas más pela intenção de seu criador, e não há muitas que estão corrompidas a ponto de serem irredimíveis. Embora eu tema que se deva admitir que há criaturas humanas que parecem irredimíveis, exceto por um milagre especial. E aqui, para mim, quando Tolkien usa termos como em teoria, talvez, ou diz que na prática parecem irredimíveis, para mim é como se quando ele trata sobre o assunto, quando ele começa a falar dessa questão teológica, ele foca nela e não coloca a questão narrativa da obra em si. Não é nada que ele coloca exemplos na história. Agora, se a gente sair das cartas e irmos para os ensaios do Tolkien presentes no Anel de Morgoth, Tolkien dedicou alguns ensaios inteiros para tentar resolver essa questão dos orcs, e em um dos mais maduros e mais importantes deles, ele diz o seguinte, abre aspas, certamente eram dominados por seu mestre, mas esse domínio se dava por meio do medo. E eles estavam cientes desse medo e o odiavam. Eram capazes de agir por conta própria. Fecha aspas. E bom, mesmo Tolkien reconhecendo que eles serviam ao mestre e tudo mais, isso não transforma os orcs em criaturas simpáticas, longe disso. E escrever um orc pai de família chega a ser um absurdo. O que o Tolkien mostra pra gente é que ele reconhece o horror teológico que está acontecendo ali. Seres com vontade, consciência, com alma que foram corrompidos de uma forma tão profunda que a vontade deles opera quase que de forma exclusiva para fazer o mal. Tanto que lá em O Senhor dos Anéis, eu não vou lembrar agora em qual momento, que eu não coloquei aqui no roteiro,
Mas a gente consegue ver alguns orcs falando sobre como eles odeiam Sauron e pretendem fugir para montar os seus próprios acampamentos sem um chefe, e eles dizem que eles querem um lugar bom para poder saquear. Então a gente percebe que mesmo quando eles mostram ódio pelo Sauron, pelo Melkor, não é que eles querem sair dali e montar uma vila de orcs para viverem em paz. Eles só não querem alguém mandando neles. Mas sem os chefes deles, eles iriam sair matando humanos e se matando entre si. Ainda nesse ensaio, Tolkien diz que os orcs prisioneiros não deviam ser atormentados, e que se quaisquer orcs se rendessem ou suplicassem misericórdia, deveriam receber ela. Porém, essa misericórdia é um dever moral dos elfos e dos homens. Isso só serve para mostrar a bondade deles, dos elfos e homens, não a bondade dos orcs. Basicamente, é como se dissesse que um criminoso não deve ser torturado, e isso não transformaria o criminoso em uma pessoa boa, um herói, nem nada do tipo. Agora, o problema é que esses showrunners da série pegaram uma dúvida teológica do Tolkien e transformaram em uma regra narrativa. E isso são coisas completamente diferentes. Em nenhum momento você vai ver o Tolkien cogitando um orc pai de família carinhoso. Na carta 210, ele até descreveu os orcs como deturpações da forma humana, versões degradadas e repulsivas. E isso é o autor descrevendo as próprias criaturas dele. Quando você humaniza um orc, a série está quebrando a estrutura moral da Terra-média. Se um orc pai amoroso só quer proteger a sua família, então os elfos que matam esses orcs são os vilões do ponto de vista deles. Quando os homens e elfos lá na Última Aliança se juntam contra eles, aquilo vira um massacre, que estaria colocando para os elfos e os homens a posição de grandes vilões genocidas. A série está querendo que a gente sinta pena dos orcs, na mesma história onde elfos e homens precisam matar orcs para conseguir sobreviver. Isso faria essa questão moral do Tolkien quase que se chocar, fazendo como se fosse um curto-circuito ali nela. Coisa que o próprio Tolkien evitou na história dele. O Tolkien sabia que essa mentalidade órquica pode existir por todos os lados no mundo real, ele colocou isso na carta de número 71 dele. Porém, ele manteve essa diferença clara dentro da ficção dele de propósito. A gente tem que lembrar, como o próprio Tolkien afirmou na carta dele, que a Terra-média é um mito. E mitos geralmente operam em categorias morais bem definidas. Se nós pegarmos e borrarmos esses sistemas morais, que são bem definidos, acaba virando uma história de um drama político moderno, só disfarçado de fantasia. E não me entenda mal, eu não tô falando que eu não gostaria de ler um livro assim. Eu gosto bastante desses livros que têm uma pegada política, e a gente até consegue ver isso na Terra-média, em um nível bem alto, mas não nessa distinção entre o bem e o mal. O que o Tolkien tinha pelos orcs era uma compaixão teológica por eles, não a compaixão narrativa dentro da história. E agora, só pra gente poder finalizar aqui, a minha visão é que os orcs, por possuírem alma, serem criações de Eru, eles podem sim se redimir, mas não em vida, não por meios élficos ou humanos. Eu creio que essa redenção é possível apenas para Eru, com toda a sua misericórdia e onipotência. Mas isso é algo que provavelmente ocorra após a morte de um orc. O Tolkien nunca escreveu nada sobre isso, mas eu imagino que Eru, como um pai misericordioso que odiou o que o Melkor fez com os orcs, no momento após a morte deles, ele deva ter essa mesma compaixão, ele deve demonstrar essa compaixão por eles. Agora, como isso acontece é algo que eu não imagino e imagino que a gente nunca vai saber. Mas lembrando que essa questão é a minha opinião de acordo com a análise que eu fiz dos textos do Tolkien. E você tem o total direito de discordar disso. Justamente eu acho que é isso que deixa legal debater isso aqui no YouTube. Sempre de forma respeitosa, é claro, eu não vou xingar sua opinião nem nada do tipo, então comenta aí se você concorda, discorda de mim. E agora, um outro aviso que era para eu dar no início do vídeo ou no meio dele, mas fiquei tão empolgado aqui refletindo e falando que eu esqueci, é que, como eu fiz uma enquete lá na comunidade e a maioria votou que seria legal ter um grupo de ofertas
apenas para produtos nerds. Eu criei um no Telegram por enquanto e futuramente eu vou estar fazendo no WhatsApp também. Eu vou estar deixando o link aqui no primeiro comentário fixado. E assim, eu não vou ficar enchendo lá de oferta para não ficar algo parecido com spam. E eu vou fazer questão de todo dia colocar pelo menos uns 2, 3 produtos relacionados ao universo de Tolkien. E sempre em promoção, é claro. Então, caso você se interesse, eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado. Mas então é isso, meu querido. Muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus e fui!